A paz do Senhor Jesus, igreja, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo bíblico aqui do livro do profeta Obadias. O profeta Obadias teve apenas um capítulo, é um dos livros mais antigos, do sexto século do Antigo Testamento, então é um livro mais curto. E vamos fazer no capítulo 1, versículo 21, que é o último versículo do livro dele. Diz assim: E levantar-se-ão os salvadores no monte de Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O título é O Salvador de Sião. O livro de Isaías tem um belo resumo que é o que? Fala sobre os pecados e o castigo de Edom, e a restauração e a felicidade de Israel. Aleluia. Porque aqui o livro de Obadias, ele se resume praticamente a uma sentença divina contra a nação de Edom, povo descendente de Esaú, irmão mais velho de Jacó, que foi um conflito que começou na gestação de Rebeca, entre os dois irmãos gêmeos. Aleluia. Então vamos lá. Nesse texto sagrado, o profeta Obadias contempla o Salvador no monte de Sião. Jesus Cristo é o grande Salvador no monte de Sião, e aqueles que estarão com ele reinando são também chamados salvadores, que é Obadias 21, que eu acabei de ler. Esse texto sagrado se refere ao milênio, quando Israel será a cabeça das nações e todas as nações opositoras serão julgadas pelo Senhor. Vamos lá. Primeiro subtítulo: Jesus é o Salvador de Sião. Sião é o nome dado a uma das colinas de Jerusalém, muitas vezes tomada como sinônimo da própria cidade de Jerusalém. Foi Davi quem conquistou a fortaleza de Sião, e desde então Jerusalém passou a ser a capital do reino governado pelo maior rei da história de Israel, bem como o símbolo espiritual da cidade do grande rei eterno, que tem exemplo em 2 Samuel 5, versículo 7, e em Mateus, já no Novo Testamento, 5, versículo 35. Em Zacarias 9, versículo 9, o profeta Zacarias vaticinou a entrada triunfal do rei e salvador de Sião, dizendo: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Glória a Deus. Em Mateus 21, versículo 1 ao 11, Jesus Cristo, Rei Salvador de Sião, cumpriu essa profecia, entrando de forma triunfal em Jerusalém. E em Apocalipse 14, versículo 1, o Cordeiro de Deus se encontra de pé, reinando com os seus redimidos no monte de Sião. E em Isaías 12, versículo 6, o profeta Isaías contempla ao Senhor habitando em Sião. Diz: exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia. Aqui é bem interessante o que eu deixo a passagem de Mateus 21, versículo 11, do versículo 1 ao 11, quando Jesus entra de maneira triunfal em cima de um jumento, significa o que? Sinal de humildade. Aleluia. Ele poderia ter entrado de maneira diferente, aleluia, mas ele usou o que? O mais simples dos animais, né? Que usava só para transporte de carga, e entrou de maneira triunfal. Ou seja, isso eu chamo de maneira de humildade. Por quê? Porque ele entrou de maneira simples, aleluia, e não quis entrar
atrás de aplausos, aleluia. Jesus, ele chegava na cidade de maneiras humilde. O povo mesmo ficava sabendo dele e já fazia automaticamente a divulgação, já falava, Jesus está aqui na cidade toda. Mas a maneira que ele entrou para mostrar o quê? Para as pessoas que ele não precisava de aplausos ali naquele momento, aleluia. Ele entrou de maneira simples e humilde. É assim que nós temos que chegar nos locais, de maneira simples e humilde, para que as pessoas não entendam e não te enxergue como uma pessoa grande, aleluia. Que você seja enxergado de maneira como as pessoas também são, humildes e mansas, aleluia. Jesus é o Salvador do mundo, é o segundo subtítulo. Jesus Cristo é o Salvador de Sião e também do mundo. Em João 4, versículo 42, a conclusão dos samaritanos foi que Jesus é verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. E em 1 João 4, versículo 14, João, o amigo do peito de Jesus, afirmou: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. E em Filipenses 3, versículo 20, Paulo escreve que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos 13, versículo 23, o mesmo Paulo, pregando em Antioquia da Pisídia, afirma que da descendência de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus Cristo para Salvador de Israel. E em 2 Pedro 3, versículo 18, o apóstolo Pedro escreveu: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada toda a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Jesus Cristo, querida Irmandade, na conclusão desse vídeo, vocês veem que ele é o Salvador de Sião, Salvador de Israel, Salvador da igreja, Salvador do mundo e de todos nós, aleluia. Então significa o quê? Jesus veio aqui no mundo, aleluia, e ele nos deu um grande aprendizado, aleluia, que nós temos que servir a Deus, aleluia, pregar a sua palavra, evangelizando almas, mas resgatando vidas que estão aí afastadas do Senhor por algum motivo, e que nós temos que fazer muito mais, aleluia. Porque esse muito mais significa o quê? Porque se Jesus morreu na cruz por nós, aleluia, por que nós não vamos, aleluia, dar valor a essa parte? E por que nós vamos renunciar à palavra do Senhor? Nós temos que dar valor à palavra do Senhor, dar valor à graça do Senhor, aleluia. Porque Jesus, ele veio aqui na terra, aleluia, de maneira humilde, aleluia, mostrar, aleluia, como pregar o evangelho dele, aleluia. Aqui na Bíblia Sagrada, aleluia, tem todos os ensinamentos do Senhor. Então faça o ID do Senhor, aleluia, não tenha medo, aleluia. Nós temos que estar fortalecido na presença do Senhor, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor nos nossos corações, aleluia. Nós não temos que ser fanáticos, aleluia. O que eu estou dizendo aqui é o que, aleluia? Se Jesus veio e pagou um preço por nós, aleluia, aqui na cruz, aleluia, por que nós vamos ficar dando ouvidos e ficar olhando, aleluia, só as coisas erradas, aleluia? Porque as coisas erradas estão aí, aleluia, o tempo todo, aleluia. Vamos fazer a coisa certa, que é servir a Deus e praticar a palavra do Senhor, aleluia, porque cada um de nós, aleluia, temos uma salvação individual, aleluia. Então nós temos que fazer boas obras, aleluia, para que o Senhor, aleluia,
venha se usar de nós, aleluia, porque nós somos espelhos na presença do Senhor, aleluia. Quando você entra e caminha de maneira humilde, aleluia, as pessoas entendem que você é uma pessoa humilde na presença do Senhor, aleluia. Pratique o seu estudo e semeie, aleluia, o aprendizado que você tem na palavra do Senhor também, aleluia, na escola bíblica, com jovens, com adultos, aleluia, crianças, aleluia. Pratique, aleluia, porque Deus tem muito de te usar, de mim e de você. Amém? Deus abençoe grandiosamente a sua vida.